Bem, boa noite a todos aqui presentes. É um prazer o Instituto Jungiano de Brasília estar recebendo esse debate nessa noite de um filme tão interessante, tão importante. Agradecer a presença de todos, dos membros do Instituto. E esse debate conta com os convidados, a Cibele Amaral, cineasta, diretora e roteirista do filme Por que Você Não Chora. Contamos com a presença do Patrick De Jong, compositor e produtor do filme Por que Você Não Chora. A presença do nosso colega Jorge Lima, analista junguiano do Instituto Jungiano de Brasília e diretor do Instituto Olhos da Alma Sã, e atuou como consultor de psicologia na produção do filme. Também a presença da Jussane Cabral Mendonça, diretora-presidente do Instituto Jungiano de Brasília, representando o Instituto Jungiano de Brasília, e a presença do nosso colega Antônio Rabelo, como moderador. O Antônio é psicólogo, escritor, professor, mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB e analista em formação pelo Instituto, a JB e a AP. Então, tenhamos todos um excelente debate e já teremos um tempo onde podemos fazer perguntas. Quem quiser ir deixando suas perguntas aqui pelo chat, eu vou estar acompanhando e passando para o Antônio, que passa a conduzir a partir de agora. Tá bom? Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos para essa discussão, esse debate maravilhoso, né? Eu cumprimento a Jussane, Cibele, Patrick e Jorge, que fazem parte da mesa. E quero começar dizendo que gostei bastante do filme, saí com bastantes reflexões, sentimentos e reflexões. Já escrevi bastante hoje, assim, das minhas reflexões que foram, como é que eu posso dizer, talvez motivadas, né, ou instadas, melhor falando, pelo filme, por essa obra de arte grande. E eu queria compartilhar com vocês, a título de início, um pouquinho da minha percepção. Tá certo? Posso? Então, vamos lá. Diz assim, eu estou com o texto aberto, acaba que não vejo vocês, né? Mas meu texto é o seguinte: Por que Você Não Chora é um convite profundo para um mergulho, para uma solúcio, para vermos e sentirmos as águas que nos movimentam, as emoções que nos afogam, aquelas que, apesar de oceânicas, saem unicamente pelo silêncio e aquelas que estão estocadas e refreadas em nós mesmos, como que presas em uma fria estrutura de concreto, mas sedentas por encontrarem a primeira fresta para gotejarem e chegarem em nós como uma existência. Parece que o acuso nos chama para uma regressão, para sentirmos aquilo que temos de mais antigo e arquetípico em nós mesmos. O abissal que habita nossos mares. Jéssica é todo um mar, uma chuva, uma tempestade que se anuncia. Encontra em Bárbara um mar de mãe. Alguém que a vê, que a reconhece, que nomina seus estados e sentimentos, que a agride, mas também que repara. Nela, Bárbara, a mãe elementar, sei o bom, sei o mal que se redime, importante dizer isso, e mãe espelho. Só a título de explicação, mãe elementar é uma terminologia do nosso Neumann, Erich Neumann, né, que é essa mãe primeva, que tem a função de ter um cuidado muito grande com o filho, e mãe espelho é uma terminologia winnicottiana, porque a mãe é o primeiro indivíduo, né, a mãe ou o cuidador mais perto do bebê, que diz para o bebê quem ele é. E a terminologia winnicottiana é mãe espelho, né? Continuando o meu texto. Há também a mãe que falhou gravemente, isso eu ainda estou falando da Bárbara, né? Como a mãe de Jéssica, mas que ama o filho e que empreende um esforço descomunal na recuperação de sua guarda. Jéssica certamente sente isso. Sua criança sente esse esforço materno. Joyce e Caio, duas crianças na fase final de constituição do ego. Mesmos 8 anos.
Duas crianças que trazem consigo anseios da alma infantil, o vínculo com o materno, a necessidade de brincar e de beber água aqui é metaforicamente, né? Que é trazer as emoções para si e incorporá-las. Duas crianças, pessoal, que denunciam as necessidades de Jéssica em sua debilidade do laço materno, sua debilidade do exercício da espontaneidade e sua debilidade do viver uterino das emoções. Jéssica, pela projeção tão maciça em Bárbara, talvez represente a condição mesma de abandono da criança, responsável por caminharmos, é verdade, mas também por definharmos. Como diz Hillman, algo em nós precisa escutar esse choro da criança desamparada e reconhecer nele, nesse choro, sua legitimidade e mensagem, sem a necessidade de um heroísmo egóico que o cale. Só assim, na criança, nascem pernas para os passos que o caminho demanda. É interessante esse trecho do Hillman, que agora eu vou abrir aspas, que diz assim: o primeiro lugar em que encontramos a criança abandonada é nos sonhos, em que nós mesmos, um filho nosso ou uma criança desconhecida é negligenciada, esquecida, chora, passa por perigos ou necessidades. A criança afirma sua presença através dos sonhos. Mesmo abandonada, podemos ouvi-la, escutar o seu chamado. Não me resta outra opção, meus caros, essa fala agora é minha, caros e caras, pessoal, não me resta outra opção senão encerrar essa fala propondo a reflexão de como Jéssica lida com o choro de sua própria criança. E, por extensão, eu quero provocar vocês. Como que nós que estamos aqui escutamos o choro da nossa criança? Esse texto ele foi feito especialmente para esse evento, foi escrito hoje por mim, depois que eu poderia colocar de uma meditação, não no sentido da respiração e a meditação na prática, né, mas de um contato com o filme, né, trazendo à tona, sobretudo, como ele me tocou no sentimento e também na reflexão. E eu quis muito mesmo abrir, até um pouco emocionado, né? Isso é muito bom. Eu quis abrir o evento com esse texto, porque eu acho que ele foi, claro, provocado pela obra de arte, né? Mas também trazido pela minha alma. Então, quero abrir o evento dessa maneira, e acho que começamos o debate com os nossos debatedores, não é isso? Com a Jussânia, com a Cibele, com o Patrick ou com o Jorge. Será que começamos com você, Cibele? Podemos? Podemos. Achei Ótimo, obrigado. lindo ouvir o que você falou, né? É impressionante que o filme ganhou. Acho que o inconsciente de vocês, né? Ele virou outra, assim, não é que virou outra coisa, ele virou o que era para ele virar, né? Virou imaginação, virou criação, virou projeção. Acho fantástico, acho lindíssimo ouvir tudo isso. Com relação a tudo que você disse, é muito pertinente, né? Eu estou um pouco assim impactada, um pouco tímida também, mas vocês querem fazer perguntas ou eu falo? Como que vai ser? Talvez, pelo menos a forma, mas acho que é bem dialógico aqui entre a gente, né? Mas o que eu tinha pensado, eu queria ver até o que os debatedores pensam. De repente, cada um de vocês faria uma fala e depois abriríamos para perguntas, colocações, dúvidas. Se me Vocês permite, topam assim? Antônio, eu acho perfeito. E se me permitem, Sibeli, conta pra gente a história da criação do filme, né? Porque o roteiro foi todo seu também, né?
Acho que seria interessante a gente começar por aí, né? Pode ser, bacana. Então, sim, o roteiro é todo meu, é uma história bastante pessoal. Eu fui fazer faculdade de psicologia em 2012, já era formada, né, em teatro, tinha formação em audiovisual, cinema, e sempre fui uma pessoa que precisou fazer terapia, né? Assim, sempre precisei fazer terapia. Uma família muito transtornada. Então, eu tinha vontade de estudar, né? De me aprofundar, de deixar de ser apenas uma pessoa que consumia, digamos assim, né, a terapia, para passar a ser uma pessoa que também pudesse entender um pouquinho mais. E estudava muito de uma forma autodidata e comecei a sentir falta de orientação. Tipo, tá, mas eu estou lendo isso, mas será que é isso mesmo que é para eu ler? Será que... Falei, vou fazer uma faculdade, dane-se, vamos lá, quero fazer uma faculdade. E foi um mergulho, porque eu não esperava, eu fui um pouco assim, inocente, despretensiosa, fazer essa faculdade de psicologia, e não imaginava que era, na verdade, um grande mergulho para dentro de mim mesma, né? Então, ali eu comecei com uma cabeça de cineasta a já ir catando histórias, né? Tudo para mim era história, tudo para mim era me chamava atenção, eu queria falar sobre o que eu via, o que eu via, o que eu vivia, as minhas experiências. E isso foi ganhando forma também quando eu percebi o quão diversa era aquela turma, né? Idades diferentes, pessoas que vinham do entorno de Brasília, pessoas que era a primeira vez que tinha uma geração que fazia faculdade, pessoas que já tinham criado os filhos e que estavam agora podendo fazer uma faculdade que não podiam fazer antes. Enfim, era muito rico o universo. E eu percebia isso, que tinham algumas figuras que eram um pouco invisíveis, sabe? Que não eram aquelas pessoas que estavam sempre se manifestando na turma, eram pessoas que ficavam ali quietinhas, anotando, né? Aquilo já me chamou a atenção. E depois disso teve essa fase de estágios, e eu fiz 3 estágios muito bacanas. Um deles foi de plantão psicológico no Instituto de Saúde Mental, daqui de Brasília. Uma realidade que me impactou muito, porque era tudo muito urgente, tudo era, né, as pessoas chegavam com demandas muito urgentes, muito, às vezes, no estado grave, e muita ideação suicida, né? Então, aquilo também... Tinha dias de eu fechar a porta do consultório improvisado e sentar no chão e falar assim: Deus, obrigada que eu pude fazer alguma coisa, né, aqui nessa situação. Era muito emocionante. Então, isso tudo foi me impregnando e mais as questões também minhas, né, da minha família, assim, um irmão com ideação suicida, muitos anos, e que foi embora, né, que faleceu ano passado. Então, tudo isso aí é um liquidificador que eu joguei tudo lá dentro e saiu o Porquê Você Não Chora, né? De um jeito muito intuitivo, com muito medo de errar, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, por exemplo, hoje conversando com vocês sobre o filme, eu não imaginei mesmo, né? Foi muito intuitivo, com muita responsabilidade, claro, porque eu não queria falar de um tema tão importante de uma forma irresponsável, mas foi mesmo do coração, né? Não, foi do inconsciente para o inconsciente. Acho que eu contei um pouquinho a história.
Se faltar alguma coisa, vocês me falam. Bacana, muito bom, Cibele. Então, foi profunda aí a construção do filme, né? E dá para sentir mesmo no filme, né? O processo de construção, de feitura, digamos assim, da obra de arte, acho que passa por um processo bem profundo, pelo menos no meu sentimento. E Jorge, quer falar um pouco? Você que tinha falado um Paulo, vocês pouco estão me antes. ouvindo? Vocês estão me escutando? Sim, sim. Então, eu quero primeiro agradecer a Deus, a vida, por esse encontro maravilhoso. Inclusive, meu contato com a Cibele nasceu a partir do momento que eu fui fazer a formação de analistas na turma 2, porque eu tinha uma grande amiga aqui, Juliana Corso, e a Juliana estava auxiliando a Cibele na gravação do filme Porque Você Não Chora. E aí, no nosso tradicional seminário de sexta-feira, terminou o seminário, eu fui de Goiânia para Brasília, não tinha porcaria nenhuma para fazer na sexta-feira à noite, e a Juliana me convidou, Jorge, vem aqui me encontrar, depois eu estou terminando minhas gravações do dia, depois a gente senta, toma uma cerveja, come alguma coisa, bate papo. E a Juliana é uma grande amiga do coração. Aí eu atravessei Brasília e fui parar lá, onde é que era aquele lugar, Sibeli? E aí lá vai o cego subir 3 andares. No Varjão, chama No Varjão. Varjão, isso. Aí lá vou eu pro Varjão, que eu não conhecia, não fazia nem ideia onde é que ficava, mas eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, um grande amigo também, o Heráclito, né? Fomos pro Varjão encontrar e aí esbarramos com as filmagens do filme. Você deve ter uns 3 anos para trás aí, mais ou menos, né, Sibeli? Salvo erro, né? Não sei precisar a data exata. É por aí. Tá? E aí subimos, foi quando eu conheci a Cibele, mas até aí não tinha virado absolutamente nada. Como eu sou um dos coordenadores regionais aqui do Setembro Amarelo, depois, né, alguns meses depois, né, sentei lá, na época com a Juliana, estava o Guilherme, tinha outras pessoas também que a gente já conhecia de outros trabalhos, né? Conversamos, né? Entramos no set de filmagem, depois a gente ficou ali embaixo, tinha um barzinho ali embaixo, a gente sentou, ficamos até um pouco mais tarde conversando um pouquinho, depois retomamos as atividades normais. E aí o que aconteceu? Aí eu estava organizando o Setembro Amarelo aí em Brasília, a gente ia fazer 2 eventos na Livraria Cultura, Casa Parque, né? E aí veio o lance, né? Todos os eventos que a gente estava fazendo, a gente sempre convidava pessoas do meio artístico, e aí a Juliana deu toque, falou, ó, chama Cibele. Né? Até nessa época também foi quando eu me aproximei da Jussane, o Antônio também participou, né? E assim foi a construção. E nisso a Cibele estava preocupada exatamente com isso que ela falou, que era, olha, eu fiz o filme, mas eu estou com medo, sabe? Estou com medo do impacto, estou com medo do filme gerar gatilhos que possam evocar essa situação da ideação suicida, né? E aí, inclusive, nós fizemos, foi uma, eu não lembro se foi uma, se foi 2 sessões aqui em Goiânia, inclusive com o pessoal do CVV, para exatamente retirar qualquer possibilidade dessas, né? E para mim, eu confesso que foi um encontro, né? Porque desde então a gente nunca mais largou, né, Sibeli? A gente vive conversando, vários projetos aí que vêm e vão, né? E eu senti muito também conversas que eu tive com a dona Jéssica, né? Eu acho um barato, inclusive as coincidências da vida, gente. Tem coincidências nesse filme, mas minha esposa chama Jéssica, né? A minha mãe chamava Laide, né? Então, e a mãe da Jéssica é Laide, né? Eu fiquei rindo, falei, cara, o que o universo quer, né? Por que o universo vai costurando essas coisas? E, sobretudo, desde o primeiro momento que eu tomei contato com o filme, me bateu a importância que é esse filme para a nossa área. Seja em toda a distribuição da saúde mental, seja na terapia ocupacional, para nossos colegas psicólogos, psiquiatras, os médicos. Por quê? Ele traz 2 grandes temáticas que eu acho que eu não vejo em outros filmes isso ser discutido, né?
primeiro, da urgência do cuidado de quem quer se candidatar a trabalhar nessas áreas, porque nós lidamos diariamente com um contágio psíquico. Eu não canso de falar aqui, por exemplo, hoje, eu terminei de atender agora praticamente 20 horas. Aí se eu for fazer a listagem dos pacientes que eu tive durante o dia, né? 3 casos com depressão, 2 bipolares, né? Um sem diagnóstico confirmado, mas totalmente em surto. Resumindo, chega no final do dia, você está meio assim, peraí, quem que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, terra chamando, será que eu ainda tenho pernas, quem sou eu, né? E a gente gasta um tempo para se recompor. E graças a Deus, né, inclusive a noção de formação, né, toda a minha vida profissional eu trabalhei para estar aqui, né, fazendo análise, fazendo terapia, me lapidando, criando um instrumental para poder ter essa válvula de escoamento, tá? E acho que isso o filme traz com uma maestria, e parabéns, Cibele, sabe? Você cutucou uma ferida aqui na nossa área, infelizmente, o que eu conheci de colegas que inclusive fizeram vários trabalhos importantes, mas que nunca se trabalharam, né? E isso lá na frente tem um custo muito pesado. Tanto é que não é raro a gente ver, infelizmente, semana retrasada, tivemos aqui um colega da medicina que suicidou aqui em Goiás. Aí você fala, cara, por quê? Onde é que nós estamos errando? Onde que faltou esse contato com o humano, com o cuidado do humano? Sabe, eu acho que... E foi o que me encantou no trabalho da Cibele, quando eu tomei contato com isso. Primeiro, pela sensibilidade de lidar com o tema do suicídio. Né, de mostrar esse processo que eu canso de ver no consultório, a gente fala muito disso, já falávamos disso há 2 anos, 3 anos, né, no Setembro Amarelo, esse ano estamos falando disso o tempo todo, o isolamento, a solidão, essa coisa de ruptura com a sede de cuidado, a sede de apoio. Né? Não é raro a gente perceber que um dos grandes fatores que induzem a tendência suicida são as rupturas de socialização. E o filme traz isso com uma maestria fenomenal. Fenomenal, sabe? A Jéssica é uma sofredora disso, né? Tá? Ela tem essa pegada de mostrar, inclusive, lacunas de supervisão, lacunas da nossa falha de formação, e não só, não vou botar a culpa nos supervisores, mas nossa social, de não estarmos atentos a isso o tempo todo. Onde eu falo que diariamente, inclusive eu tenho batido muito nessa tecla, dando entrevistas, falando o tempo todo, olha, cuidado com quem está quieto, né? Às vezes teu primo está trancado em casa e a gente vai deixando, não, ele é tímido, não, ele é antissocial, não, ele, sabe, ele é nervosinho, sei lá o quê. Só que, no fundo, às vezes, por trás disso, tem um profundo sentimento, uma agonia, e que pode virar esse tudo ou nada. Né, e que é retratado, inclusive, no filme Porque Você Não Chora, inclusive de um jeito muito interessante, né? Porque de um lado a gente tem a borderline que sai quebrando tudo, mas que inclusive tem a fala das professoras falando, não, enquanto ela está assim, tá legal, porque ela está se expressando. Né? O problema é quando a pessoa não quer mais nada. Né? Quando ela não tem mais essa ponte, né? Esse contato. Tanto é que eu tenho videozinhos que eu já tinha falado disso anteriormente, eu falo, ó, vai se transformar num filme que para nós vai ser emblemático da área de saúde, né? Para quem quer ser analista, para quem está na área de saúde, seja na psiquiatria, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, qualquer um que vai trabalhar. Porque ele está falando, inclusive, da urgência, primeiro, do autocuidado, de você ter uma estrutura, né? De preservar, inclusive, espaços sagrados, de vivência, de zelo com você mesmo, né? De você se conhecer. Mais de uma vez, nas falas da Jéssica, eu ficava muito incomodado com isso, porque, inclusive, eu brinco que a gente acaba trabalhando assistindo o filme, né?
Eu falo, isso aqui eu já vi no consultório, né? Isso aqui eu já vi na vida, né? Mas outro grande dilema da nossa atualidade é que as pessoas não sabem mais quem elas são. A ruptura com a identidade, elas sabem, e isso é muito gritante. E é trazido pela fala das personagens, né? Tanto da Bárbara quanto também da Jéssica, né? E isso é muito legal, porque é outra coisa que me encantou no processo, né? E que na minha participação eu fiz questão de tranquilizar, falei, Sibeli, parabéns. E fala aqui de novo, vou falar várias vezes, porque você conseguiu criar uma ficção muito realista. A gente que está trabalhando com consultório, que assiste esse filme, você fala, cara, eu atendi alguém igualzinho hoje. É muito próximo, e acho que esse é um trunfo, né? Que eu acho que também o filme Porque Você Não Chora traz. E eu, particularmente, né, me sinto agradecido à vida por poder participar, né, dessa forma tão indireta disso tudo, mas ao mesmo tempo tão próxima, né? E me fortaleceu demais, né? Até porque a sincronicidade do universo e as coincidências me falaram, não, ó, você está em casa, né? Tá? Então, basicamente, o que eu tinha para falar, por enquanto, é isso. Jorge, muito obrigado. Se toca em pontos bem centrais, né? A construção cuidadosa do filme, né? Com esse processo de retirada dos gatilhos, né? Sem prejudicar a grandeza da obra de arte. Acho que é um cuidado e uma sensibilidade, né? E sobre a Jéssica, acho que você toca numa questão aí muito forte também, que é o não reconhecimento dela por ela mesma, né? Então, tem uma hora ali que a Bárbara fala, você não é ela sei tocar o Rogers, né? Ela diz assim, você não é uma pessoa, você é um projeto, né? Ali parece a primeira pancada, de alguma maneira, vou chamar aqui de pancada, acho que não tem problema, né? Mas assim, a fala mais forte, talvez, ali da Bárbara, né? Nominando a Jéssica, de alguma maneira, por conta dessa lacuna de identidade mesmo, né? Bem, mas é isso. Patrick, gostaria de conversar um pouco com a gente? Oi, pessoal, boa noite. Bom, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho no filme, dos dois trabalhos, né? Na parte de produção, onde eu e a Sibeli, a gente esteve muito alinhado em como contar essa história, né? É um filme, isso não acontece muito no cinema, mas é um filme que acho que a Sibeli concorda, ele é maior que o roteiro, sabe? Muitas vezes a gente vê o roteiro e a gente imagina o filme na cabeça, e quando você vê o filme na tela, você fala, não imaginava mais. Mas esse filme, ele realmente extrapolou muito, assim, o roteiro, em termos de impacto e tal. A gente, conscientemente, para além do respeito à psicologia, às patologias, enfim, a gente tentou desenhar um filme que fosse muito sensorial, sabe? Porque se a gente fizesse um filme que fosse só falando de Carl Rogers e, sabe, de transtornos e borderline e limítrofe, acho que as pessoas não iam, sabe, se conectar. Então, já na primeira sequência, trabalhando com elementos, né, com a água, com a sonoridade, com tudo, sabe? A gente tentou fazer um filme que, mesmo nos momentos de silêncio, ele conseguisse expressar, dialogar, né, com o público, né? Os silêncios, eles têm uma função, né? Eles não são para você se distrair, eles são para você te aproximar mais das sensações do que os personagens estão vivendo. Foi um desafio para a gente realizar as nossas produções. Pela Sibeli ser psicóloga, a gente sempre tem essa questão da responsabilidade social, né? Então, quando ela passou o filme em Goiânia, isso foi uma preocupação da gente. A gente fez vários testes de audiência com o filme antes de chegar no corte final, mostrou para público, mostrou para produtores de cinema, e aí quando ela mostrou para o pessoal de psicologia, e aí CVV, Olhos da Alma começaram a entrar no filme, eu fiquei mais tranquilo, sabe? Porque era importante, dentro de um trabalho de responsabilidade social e de prevenção,
a gente fazer o melhor possível, sabe? Assim como vocês, quando atendem os pacientes, vocês fazem o melhor possível. Como o Jorge falou, né? O filme é um atendimento, é um Big Brother, quase de um atendimento, né? Outra coisa que eu ia falar, é uma coisa que eu sempre aproveito para falar nas lives com psicólogos, é que eu não lembro exatamente as palavras que você usou agora há pouco, Jorge, mas você falou assim, tipo, por que não está funcionando, né? Você falou do caso do médico que se suicidou em Goiânia, por que a gente não chegou nele, por que ele não chegou na gente e tal. Eu não sei qual microfone está aberto aí com a criançada. E aí uma coisa que eu costumo dizer nessas lives, né, com o pessoal da psicologia é que a psicologia ainda hoje menos, mas ainda é muito estigmatizada, sabe? Eu acho que é preciso vocês fazerem realmente um trabalho de, olha só, né? Eu até num dos depoimentos que eu dei para o pessoal da imprensa, eu falei, quando seu carro está com problema, você leva no mecânico. Quando você está com dor de dente, você vai no dentista. Quando você está com algum problema sentimental, emocional, aí você vai na igreja, vai nos amigos, vai no boteco, mas não vai no psicólogo, entendeu? E aí eu falei, olha, tem psicólogo, psicanalista, psiquiatra, existe todo um corpo, né, de profissionais para cuidar da saúde mental. E como o Reich queria fazer, né, a profilaxia das neuroses já na infância, eu acho que isso é fundamental. Imagina se desde a infância a gente começasse a analisar as pessoas e começar, tipo, sabe, cortar as arestas e resolver problemas que às vezes passam aí pela vida das pessoas. A pessoa chega com 40 anos, tem crise de meia-idade, crise dos 30, crise dos 50, crise dos 75, enfim, né? Se a gente fosse lá nas primeiras crises, eu acho que seria tudo mais simples, né? Então assim, o que eu falo é sempre, se tivesse um jeito, sabe, de tipo, assim, eu chego no hospital, eu vejo lá ortopedia, pneumologia, não sei o que, eu não vejo psicologia, né? Deve ter, alguns tem, outros não, mas assim, para ir no ISM, que foi onde a Sibeli fez o estágio, é um negócio lá nos Cafundós, super escondido e tal, assim, só soube que existia porque eu fui lá com ela algumas vezes. Mas eu acho que, assim como o Reich queria a profilaxia das neuroses já na infância, eu acho que precisa ter um movimento mais potente, sabe, da área da psicologia para tirar esse estigma de que psicólogo, psiquiatra é só para gente doida. Não, é para todo mundo. Todo mundo poderia fazer terapia. Qualquer um que você catar na rua, se você botar para fazer uma sessão de terapia, vai ter um insight, né? Então, acho que para começar a falar, acho que eu vou por aí. Obrigado, Patrick. Você traz coisas aí bastante importantes que eu senti no filme, que é a linguagem a partir, por exemplo, da sonoridade da água, né? Essa linguagem a partir da água é perfeita, assim, de como você consegue sentir a personagem, sobretudo a Jéssica, claro, você pode sentir o filme todo, né? Mas para mim, eu, Antônio, associei muito com a água, né? Com o mar, com a água mais movimentada ali no início, com a goteira, com o fato de ela dizer para Joyce que beba água, né? Acho que isso tem umas 3 ou 4 vezes ao largo do filme, o que eu achei bastante simbólico, e talvez a água que ela não quis beber, no sentido de incorporação de uma emoção ou processamento, ela tinha essa ideia, mesmo que intuitivamente, em relação a Joyce, que era, de alguma forma, na minha opinião, uma carreadora, uma arauta também, né, das necessidades da própria Jéssica, né? Necessidade de ter mais contato com a emoção. Muito bom. A água foi fantástica enquanto linguagem, viu? Muito tocante. Bem, então agora, obrigado mais uma vez, Patrick e Jussane, por favor. Vamos lá, né? Primeiro, o filme ele movimenta ainda muito dentro de mim, né? Um primeiro momento, eu acho que eu vi quase tecnicamente, né? Assim, eu acho que ele me pegou muito no quase eu estava conferindo o roteiro, né? Em termos
de ações, em termos de intervenções, assim, muito, muito cuidadoso, muito técnico. Assim, dá para a gente fazer uma disciplina inteira só com cada cena, né? E um cuidado, assim, que eu achei, o Antônio falou bastante da questão do som, né? Enquanto ritmo, né? Enquanto até o próprio processo do som silenciar e pulsar. Tem um barulho de relógio que transita por todo o filme, né? Que me dá muito. Tem uma música do Titãs, eu acho, que diz assim: o pulso ainda pulsa, né? Então, o barulho de relógio pulsa, né? E ele tem hora que ele pulsa um pouco mais evidente, tem hora que ele fica de fundo, ele ocupa um espaço. E aí me dá muito uma sensação de que é hora de fazer alguma coisa, né? E tem vários momentos que é como se naquele momento poderia se ter feito alguma coisa. Então, assim, eu estou em processo, né? Realmente eu assisti o filme 3 vezes e na última vez eu estava um pouco finalizando a minha apresentação, então eu estava ouvindo, meio que acompanhando já o roteiro. E eu estava revisitando um texto meu em busca de algumas falas do Jung que pudessem conversar com a gente. Então, agora eu vou um pouco apresentar aqui algumas citações do Jung que eu acho que conversam com diversas questões, né, que a gente pode tratar no filme, né? Só para observar, o filme, para mim, é muito uma dupla terapêutica, né? Quer dizer, muito esse movimento dessa dupla. Tem elementos externos, né? Quer dizer, supervisor, outro analista e tal, que, inclusive, em algum momento tem até uma dificuldade de saber, né? Assim, quem que deveria ter feito essa ou aquela função. Mas o que é constante, né, no filme é bem essa relação, né, essa dupla. E o Antônio trouxe uma coisa interessante, que é como as crianças entram como uma certa extensão, uma certa representação, uma certa pureza, não no sentido de não ter maldade, mas pureza no sentido de algo que não está maquiado ainda, né? Dentro dessa relação do indivíduo consigo mesmo. Então, eu vou trazer algumas citações, eu acho que eu não consigo organizar esse pensamento ainda, então eu vou meio que jogar algumas coisas, e eu acho que à medida que a gente for conversando, isso vai aparecer, né? Primeiro, o Jung coloca numa das citações dele, um ponto que eu não sei se a gente vai entrar, porque é bem da relação terapêutica, em que ele fala do diagnóstico, que é uma coisa bem do começo do filme, né? E que ele diz assim: uma vez rotulado e carimbado com o diagnóstico, o caso torna-se encerrado. A psicologia do doente não desempenha papel algum. Esse eu acho que é um ponto interessante, que a gente até conversou, como algumas vezes a pessoa da personagem, que é a paciente, é tratada como se fosse um diagnóstico, né? Como se, de certa forma, as coisas estivessem muito claras e seguindo um roteiro muito comum, e o olhar não puxa para ver o que está acontecendo com essa dupla, né? O que está se desorganizando e se organizando. Porque a gente tem que pensar aí no par, né, paciente-terapeuta. É uma balança. Se alguma coisa vai acontecendo com o paciente, alguma coisa está acontecendo com o terapeuta. E aí, o Jung diz algumas coisas sobre a questão do terapeuta, né? Ele diz assim: mas se o terapeuta não estiver disposto a questionar suas próprias convicções, no interesse do paciente é lícito pôr uma dúvida à firmeza de sua atitude básica. É possível que não possa ceder por razões de segurança própria, que, quando ameaçada, o faz enrijecer. Aliás, a capacidade de elasticidade psíquica tem limites que divergem de indivíduo para indivíduo e de coletividade para coletividade.
E, às vezes, são tão estreitos que uma certa rigidez significa real limite dessa capacidade. Acho que essa fala dele é muito importante quando a gente pensa em processos de formação, né? Quer dizer, as formações acadêmicas, elas ainda geram uma nota, né? Quer dizer, o seu relatório foi bom, sua percepção teórica foi boa, você conseguiu organizar seu pensamento. E a que custo, muitas vezes, esse pensamento está organizado num modelo muito mais de rigidez do que de relação. Nesse mesmo tema, o Jung diz assim: aquilo que não está claro para nós, porque não queremos reconhecer em nós mesmos, nos leva a impedir que se torne consciente no paciente, naturalmente em detrimento dos mesmos. A exigência da análise para o próprio analista tem em vista a ideia do método dialético. Como se sabe, o terapeuta nele se relaciona com outro sistema psíquico, não só para perguntar, mas também para responder. Não mais como superior, perito, juiz e conselheiro, mas como alguém que vivencia junto, que no processo dialético se encontra em pé de igualdade com aquele que ainda é considerado o paciente. E aí Jung vai colocar uma outra coisa muito forte, que ele diz assim: o outro também está em você. Acho que esse é um ponto muito forte, né, nessa dinâmica, nessa dupla. Algumas outras citações que eu acho que são importantes para a gente pensar aqui. O Jung tem uma frase que ele diz assim, essa frase não é do Jung, essa frase é do Hillman, que ele diz: a transformação começa exatamente neste ponto, onde não há esperança. E aí eu acho que isso a gente vai ver como é que o grupo aqui vai querer desenvolver essa ideia, né? E ele diz mais umas duas coisas só que eu quero colocar. Ele diz assim: o desenvolvimento da personalidade não obedece a nenhum desejo, a nenhuma ordem, somente à necessidade, motivada pela coação de acontecimentos internos e externos. E aí ele diz a respeito da busca, né, da relação, das questões tensionais, da relação terapêutica, ele diz: o que ela quer é vínculo. E aqui ele está falando da alma, né? A alma quer vínculo. Ninguém se vincula a outro se antes não se vincular consigo mesmo. Toda análise confronta-se com a morte. Então, eu queria colocar essas coisas. Realmente, eu estou num processo intenso com esse filme. Assim, é realmente uma temática que me toma bastante. Mas eu queria trazer isso e convidar, né? Aí eu acho que agora para o Antônio coordenar. Mas tem uma outra frase só que eu quero colocar, que ele diz assim: você tem que ser a pessoa com a qual você quer influir o seu paciente. A palavra, a mera palavra, sempre foi considerada vã. Simplesmente não existe estratagema, por mais engenhoso que seja capaz de burlar sistematicamente essa verdade. Não é o objeto de convicção que importa. O que sempre foi eficaz é o fato de se ter uma convicção. O fato decisivo é que, enquanto ser humano, encontro-me diante de outro ser humano. A análise é um diálogo que tem necessidade de dois interlocutores. O analista e o doente se encontram face a face, olhos nos olhos. O analista tem alguma coisa a dizer e o paciente também. Então, acho que eu apresento Jung, né, para participar do nosso debate, com frases eternas, né, e questões assim, extremamente fortes nesse processo de sermos, né, terapeutas. Então, por hora é isso. Obrigada.
Jussane, muito obrigado. Acho que você traz aí pontos muito importantes. Eu listei 2 aqui que eu acho que podem vir para a nossa discussão, né? O primeiro é o processo dialético, que é o processo usado por nós junguianos, né? Por exemplo, nós não usamos divã, né? Como vocês sabem, uma análise clássica freudiana tende a usar um divã e isso também tem uma metodologia própria, né? Que eles estudam. Eu sou psicanalista também, já usei divã, né? Usei divã até 2015, gostava, tem uma série de coisas, elementos que são interessantes, né? Mas a relação dialética, bem colocada pelo Jung, sobretudo na prática da psicoterapia, que é um livro maravilhoso que a gente tem que ler, acho que é ali o volume 17, salvo engano, né? Então, ele vai defender muito a metodologia da análise a partir da visão dialética e de você entrando em contato com aquele outro ali. Aquele outro não pode ser um objeto e você também não. Eu acho que é um ponto que a Jussane traz bem aí, porque para a Jéssica, voltando aqui na Jéssica, que foi a personagem que eu fiz um recorte, né? A questão de vínculo é uma questão crucial, ela não é só importante, eu acho que seria muito pouco falar que ela é só importante, ela é crucial, ela é uma necessidade, né? Então, tem alguma coisa ali no vínculo que é primal, e a cena do bebê, eu vou chamar preso agora esqueci o nome, no berço, desculpe, né? Ele está praticamente preso no berço, né? Porque não tem uma mãe que o tire, e também a câmera, né? A imagem lida muito com a coisa da prisão, com as grades, né? Do berço. Fala muito ali da questão do vínculo, da construção do vínculo daquele bebê, né? E como diria o Hilma, bem citado aí pela Jussane, né? É nessas fases aí primais, primivas, né? Da nossa relação com a mãe, que é uma fase, inclusive, pré-linguagem verbal, que a gente constitui muito do que a gente é, do ponto de vista de indivíduo. Ali já tem uma individuação, né? Um primeiro tipo de individuação para o bebê, via relação com a mater, né? com a mãe, simbolicamente falando, né? Então, Jussane, muito bom você ter trazido o Jung e essas colocações do vínculo, né, da questão dialética, além de várias outras que você bem colocou aqui para a gente, para discussão. E eu acho que agora a gente pode abrir, né, para as pessoas que estão participando, estamos aqui todos disponíveis para bater um papo, né, e já aguardando ansiosamente as perguntas. Em relação a isso que você trouxe, Antônio, só para a gente também não pegar a imagem, né, não como uma imagem, né, mas como uma coisa meio determinista, eu olho para o bebê, né, para essas imagens de uma relação de uma mãe angustiada, desesperada, né, tudo, e eu também penso como essa relação com a emoção, né, com uma palavra que descreve uma experiência subjetiva da Jéssica, é infantil, né, quer dizer, é muito primária. Né? Assim, então, se a gente olha essa relação, é como se o aspecto racional, né, lógico, ela diz, eu faço o que tem que ser feito. Né? Então, assim, existe uma distância de maturidade entre a parte mãe, né, vamos pensar, que faz o que tem que ser feito, a parte adulta, e a parte infantil, relacional, né, aquela que chama, chora, quer dizer, não tem uma expressão verbal, não tem uma construção verbal, não tem uma discriminação. Né? Eu acho que esse é um ponto, eu acho que no decorrer talvez a gente vá pensar, né, na questão do sonho, né? Mas eu queria provocar isso no sentido de que ali também existe uma distância entre o mundo acordado, né? Que é todo sistematizado, que é vazios imensos, né? Espaços de caminhada por entre espaços muito vazios, uma pegada de mão na criança que não olha a criança. E aí, à noite, enquanto dorme, toda essa água, né, todo esse barulho, toda essa coisa que perturba, né, como se o inconsciente chamasse para um diálogo, chamasse, né, para um confronto, né,
e esse confronto vai ficando cada vez mais esticado, cada vez mais tensionado, e ele se realiza, de certa forma, no movimento a partir da relação afetiva, né? Que eu não consegui ainda encontrar a tradução de uma palavra que você usou, que eu gostei bastante, mas que eu ainda não alcancei, que é a paixão, né? Então, assim, tem um ponto de ligação, mas que também é um ponto de cisão. Eu só queria colocar isso para a gente pensar, né? No ponto de vista do Jung, é uma visão construtiva, né? Alguma coisa estabelece um conflito e, a partir desse conflito, muitas coisas podem se desenvolver. E eu vou dar a palavra para o Patrick, que está com a mão levantada. Legal, bacana. Não, eu estou vendo a Cibele aqui, é engraçado, né? Porque todo mundo fala a arte é subjetiva, a linguagem artística é subjetiva, mas vocês, né? É engraçado, porque teve algumas coisas que vocês falaram que praticamente repetiram frases das nossas conversas na pré-produção sobre o que a gente queria passar de mensagem quando a gente estava desenhando o filme. Então é muito engraçado. A gente pensa o negócio, faz, e vocês entenderam exatamente o que a gente pensou. Então, tipo, isso me leva a pensar, inclusive, tipo, o quanto realmente é subjetivo e o quanto, não vou querer usar um termo leigo de inconsciente coletivo, mas eu acho que, né, tem alguma coisa, porque a gente pensou uma coisa concreta, transformou em abstrato, vocês pegaram abstrato e transformaram no mesmo concreto que a gente pensou, né? Então, eu achei muito curioso isso. Sim, sim. Talvez, né, Patrick, porque seja muito mais uma vivência, né, humana, a gente vive essas coisas, então a gente sabe também, às vezes, se não do ponto de vista racional, mas no sentimento e na intuição, a gente sabe de muita coisa, né? E a questão levantada, as duas grandes questões levantadas pela Jussane, dessa divisão, que eu vou colocar aqui nas minhas palavras, viu, Jussane, das duas mães, né? Daquela mãe que faz o cuidado talvez mais físico e daquela mãe que faz o cuidado afetivo, parece que para a Jéssica ficou bastante cindido, né? Ela teve o cuidado físico, mas não teve o cuidado afetivo da mãe, tanto pela denúncia do sonho, como pela denúncia da própria mãe, que você vê ali. Né? Também como é que é a ação dela com a Joyce, então você percebe que ela repete um padrão. Né? E outra ideia muito boa também, que vai ser legal para a gente circular aqui, também é uma bola levantada pela Jussane, né? É a questão do sonho trazer essa falta, né? Essa deficiência ou essa vulnerabilidade da Jéssica, porque a vida laboral, a vida do dia a dia prática está ok, ela está manejando, né? Ela tem um manejo sobre isso. Mas a vida afetiva, essa do que tem um prejuízo ali significativo, grande, né? Essa é denunciada pelo sonho, né? É onde se tem uma das denúncias. E depois, um pouco pela própria Jéssica, na relação com a Bárbara, né? Mas vamos mais. Quem mais gostaria de trazer reflexões, perguntas? Eu tô quieta porque eu quero ouvir vocês. Se me deixar, eu vou falar um monte, mas eu tô querendo ouvir o pessoal aí. Então, vamos lá, pessoal. Queremos ouvir vocês, por favor. Vamos abrir para a plateia, né? Trazer como é que percebe, o que viu, porque eu acho que esse é o intuito também, né? A gente abrir uma ampliação, um diálogo, né? Uma percepção ampla. Tem gente falando no chat, mas não está falando aqui agora. Fala, pessoal! Vou abrir aqui, então, a câmera já está aberta, né? O microfone. Primeiramente, queria parabenizá-los, assim, pelo filme. Eu ainda não assisti, vou assistir hoje, no máximo, ou amanhã, porque eu agora que estou sabendo que está tendo como assistir pelas plataformas, né, e tudo mais. Eu me formei em psicologia há pouco tempo, né? Minha clínica é junguiana, né? Eu fui descobrir isso lá no 6º período, né? E achava que ia ser freudiana, mas enfim.
tive esse contato muito forte com Jung, e a minha primeira paciente na SPA foi uma borderline, né, diagnosticada com borderline. E quando eu li, né, a chamada lá no Instagram de uma estagiária introvertida, que eu sou mega introvertida, atendendo, primeiro paciente, borderline, eu falei, mano, que sincronicidade é essa? Que está acontecendo? Porque isso é o tema da minha terapia, inclusive, porque eu fui uma paciente que mexeu muito comigo, ainda mexe pra caramba. É como se eu tivesse sido ao meu Hades, através dela, digamos assim, né, feito essa descida, devido a esse contato com ela, né? Então, assim, eu tô até agora arrepiada com todas as colocações, tudo aquilo que vocês trouxeram, assim, e eu tô louca para assistir o filme, muito mesmo, porque eu acho que é um olhar muito ampliado, profundo e necessário sobre essa temática, né? O cuidado, né, que vocês tiveram para trazer isso, que a gente sabe que como isso mexe muito mesmo, né? Essas águas que mexem, né? Essas emoções, enfim. E eu queria partilhar isso, que eu estou aqui extremamente encantada, quero assistir esse filme logo, porque eu acho que ele teve um atravessamento coletivo, mesmo assim, do inconsciente coletivo, acho que aqui, né, de tantas coisas, assim, e agradecer imensamente a vocês todos, assim, por essa sensibilidade ao trazer esse tema tão importante. Pegando seu gancho, Emily, eu vou trazer duas coisas, assim, um pouco de história pessoal mesmo, né? Eu tive filho no 5º ano de faculdade de medicina. Então, eu passei um período em que todo dia, antes do diretor da faculdade chegar, quando ele chegava, a primeira pessoa que ele encontrava era eu. Eu estava desesperada, chorando, querendo que ele resolvesse a minha vida. Acho que depois de algumas vezes que ele me encontrou, tentou resolver, escutou, ele me encaminhou para um atendimento com uma professora da universidade. Essa professora me encaminhou para terapia. E eu me lembro até hoje que era ir para terapia no sábado de manhã, num bairro distante, lá em Goiânia. E como aquilo foi me organizando, assim, eu não fiz muito tempo, porque foi no final de semestre, mas o próprio processo de acordar no sábado de manhã, organizar meu filho para deixar com a babá, pegar um ônibus, passar horas até chegar no cruzeiro, sentar naquela cadeira, tinha uma coisa muito legal que ela fazia, que eu acho que ela não deve imaginar como aquilo era terapêutico. Cada dia ela me atendia numa sala diferente, era uma casa, e aquilo ia me desorganizando e me organizando de uma forma muito poderosa, né? Então, assim, esse olhar, né, que o supervisor, o diretor da faculdade, o orientador, o professor tem que ter, né? Assim, não é que a gente vai resolver tudo, mas a gente precisa dizer. Eu já teve dia de fazer uma supervisão com o residente e no final falar, fulano, fica. E dar um atestado de 10 dias, falar, olha, vai pôr sua cabeça no lugar, você não está conseguindo produzir, e eu trabalho no hospital psiquiátrico. O outro lugar foi quando eu estava fazendo residência de psiquiatria, e aí um dia eu atendi uma paciente, essa paciente me contou uma cena da infância dela. Uma cena que, se eu pegar, não tem nada a ver com a minha vida, assim, a não ser que eu convivi com fazenda e a cena parecia ser numa fazenda. Mas eu saí dali aos prantos. Bom, aquilo foi se desorganizando e organizando. Bom, dali eu fui fazer terapia. O que aconteceu daquela história? Era uma paciente borderline, sem diagnóstico ainda, que, na verdade, tinha uma queixa muito objetiva, né? Que aparentemente não sinalizava nada de diagnóstico. Essa história se desenvolveu a ponto de a minha monografia de conclusão da residência de psiquiatria ser em transtorno de personalidade borderline. Então, o que eu estou trazendo? Eu acho que a gente precisa estar muito atento nos nossos processos, que tem pontos que eles podem ser organizados de uma forma racional, né? Quer dizer, é um tema que eu estudo há muito tempo, e ok. E tem pontos que eles precisam ser considerados como
Aí a gente usou, né, evitar gatilhos, mas a vida tem gatilhos. Tem uma frase que eu procurei muito do Jung, mas eu não achei, que ele diz que o terapeuta, né, o médico que atende pacientes muito vulneráveis, e mesmo às vezes que não claramente são vulneráveis, ele tem que ter muito cuidado quando as coisas parecem que estão indo bem, numa coisa que parece que tem que ir muito mal. Porque aquilo provavelmente está se organizando ou se desorganizando no inconsciente do terapeuta. Tá? Então, hoje eu até convidei alguns colegas de faculdade, assim, porque a gente faz o quê? A gente vai fazendo coisas. Tem uma citação aqui do Jung que ele diz isso. Aí a gente faz mais coisas, né? Então, assim, fazer mais coisas na nossa cultura tão fazedora de coisas pode ser um sinal de adoecimento. Né? E tem um pontinho, né? Lá na visita no manicômio, lá na clínica, uma paciente que diz, eu quero fazer 5 bonecos, porque eu tenho que mostrar que eu estou produtiva. Então, nós também precisamos ter muito cuidado com a nossa produtividade, né? Assim, a não ter pressa de acalmar os nossos incômodos. Então, só quis trazer, assim, que são 2 pontos importantes, assim, eu acho que dentro da minha história, enquanto médica, enquanto terapeuta, que tem hora que é o outro que me vê, tem hora que sou eu que tenho que me perceber. Né? E, de qualquer forma, tudo isso precisa conversar com a possibilidade de pedidos de ajuda. Então, eu acho que isso eu não queria deixar passar, e a gente vai ser tocado, né, pelo paciente antes do diagnóstico, a gente vai ser tocado pelo encontro. Eu queria falar algumas coisinhas enquanto não chega a próxima pergunta, né? Eu queria dizer para vocês que a primeira vez que eu vi esse filme mais pronto, né? Porque tem vários momentos. E ele passou por um editor, né? Um montador muito bom, que é o Gustavo Gianni, e eu dei carta branca para ele e falei, monta, não quero participar. E aí eu e Patrick vimos uma primeira versão que tinha, era gigante, não era o filme como vocês veem hoje, mas foi o meu primeiro contato com o filme, mais ou menos, né, editado. Eu tive essa mesma sensação que vocês tiveram. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir também. Eu só queria deixar aqui para vocês que o filme também me impactou. Por quê? Como o Patrick falou, a gente escreveu o roteiro, a gente filmou, e a gente colocou vários simbolismos ali, né? Então, tem as cores. A Jéssica está muito no azul, a Bárbara está no amarelo. Se mistura quando elas estão juntas, o amarelo vai contagiando a Jéssica, o azul vai contagiando a Bárbara, mas quando a Bárbara some, o amarelo some da vida da Jéssica. Tem a questão do enquadramento. No começo do filme, a Jéssica está sempre no canto. Se vocês forem ver de novo, vocês vão perceber, ela está sempre pequena, fechada, ela está no canto, é como se ela estivesse assim, ó, sabe? Confinada. E no final do filme, ela está no espaço amplo, né? Ela está perdida, ela vai ficando perdida no espaço quando ela está sozinha, porque quando ela está com a irmã tem os momentos que ela está no espaço, mas sozinha ela está sempre confinada, e no final ela vai começando a ficar pequena no espaço grande. Foi o efeito, né, que a Bárbara fez, né, de abrir aquela casca, aquela rigidez. Então tem isso, tem a música, tem a goteira, tem tanta coisa, e tem a atuação das atrizes que a gente vê na hora que está filmando, mas na hora que está filmando é tudo muito rápido, né? Corre, 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 corre. Tá bom, não tá, faz de novo, mas corre, porque você tem que correr. Aí quando eu vi o filme também, eu falei, caramba, que história. Um pequeno parêntese, só para contextualizar. Quem já viu um jogo de futebol ao vivo e pela TV,
é mais ou menos parecido. Você vê ao vivo, passou, acabou, viu o gol, né? A gente no set é assim, tá tudo acontecendo. É quando você revê, em slow motion, grande, é outra história. Então também me impactou. Eu fico comovida com essa história, né? É uma história triste, assim. Mas o que eu me apego eu me apego na história da Bárbara, né? Assim, é ali que eu vejo a esperança, né? Estou dando spoiler para quem não viu, mas é isso aí. A gente avisou que ia ter spoiler. E fico muito tocada com todas essas frases, né? A alma quer vínculo, toda análise confronta-se com a morte. O vínculo para a Jéssica ali era essencial, né? Você tem que ser a pessoa com a qual você quer influenciar o seu paciente. Se as coisas estão dando certo é porque você está se organizando ou desorganizando no inconsciente do terapeuta. Enfim, todas essas falas aí me tocaram. E uma coisa que o Patrick falou, que eu queria comentar, não foi Patrick, eu não sei se foi Antônio, sobre os espaços vazios. Eu até trouxe aqui, vou colocar no chat, em um determinado momento do filme, a gente percebeu que a gente estava precisando de ter mais contemplação, mais espaços vazios. Aí teve uma pessoa que falou para a gente sobre esse conceito aí do ma na linguagem japonesa, né? Eu coloquei aqui para vocês, que pode ser distância no tempo como o tempo, quietude, gentileza, descanso, é um vazio. E aí a gente procurou encher também essa montagem de vazios, né? Tem muitos vazios no filme. E acho que é isso também que faz com que a gente consiga se comunicar numa outra esfera, que não só ali num nível consciente, né? Acho que era um pouco isso que eu tinha para trazer aqui agora. Sibeli e Patrick, tem uma pergunta aqui da Taminha, né? Que é uma pergunta a Sibeli e ao Patrick, quando vocês escolheram a opção do diálogo de que a Jéssica não se interessava por filosofia na faculdade, queria fazer medicina, seria uma maneira de já demonstrar ali que ela não se interessava pelo pensamento crítico, para pensar na própria vida? Eu acho que o que a gente pensava da Jéssica é que... Eu vou dizer uma coisa que eu falava para a equipe, né? Eu não analisei a Jéssica, eu analisei a Bárbara. Eu, Sibeli, como psicóloga, né? A Jéssica foi muito intuitivo. Mas o que a gente sabia da Jéssica é que ela estava muito no concreto. Então, assim, ela não abstraía muito, né? Ela começou a fazer isso depois. Então, eu acho que ela não tinha ideia do que ela ia encontrar numa faculdade de psicologia. Ela não fazia ideia. E isso é baseado em fatos reais, de colegas realmente de faculdade que falavam assim: eu odeio psicanálise. E pensando assim, que numa faculdade, né, você não vê muito Jung, você não vê muito... Você vê psicanálise, você vê um pouco de Gestalt, né? Então, assim, o que tinha ali para ver que não fosse psicanálise, que não fosse fenomenologia, né? Então, assim, o que essa pessoa exatamente está fazendo aqui? Era o que passava pela minha cabeça. Se ela fala que odeia filosofia e odeia psicanálise, será que ela escolheu o curso certo? Então, é um pouco baseada nesses fatos reais mesmo. Ela era muito peixe fora d'água. E aí, o que eu acho que fez a Jéssica se encantar pela faculdade foi o vínculo, né? Porque, no final das contas, ela estava apaixonada por essa faculdade, ela estava ávida por aprender, né? Mas foi justamente esse vínculo com a Bárbara que foi a primeira amiga dela, a primeira pessoa que olhou para ela, a primeira pessoa que perguntou quem ela era na vida, né? Então, aí sim ela se abriu para essa
esse mundo que ela estava ali, mas ela era um peixe fora d'água. Sim, sim. E é curioso, né, que você me fez lembrar, Sibeli, um comentário rapidinho também para a gente ir para a próxima pergunta, que quando ela fala, eu não gosto de psicanálise, eu não gostava de filosofia, é a hora que a Bárbara está cozinhando, acho que está fazendo um risoto. É uma cena muito bonita do vínculo entre as duas, né? E a Bárbara fala, nossa, eu amo psicanálise, ela está lá mexendo a panela, é uma cena muito bonita. E depois ela dá o risoto, acho que é um risoto que ela está preparando, dá para a Jéssica experimentar, o que para mim foi uma simbologia ali do vínculo, né? De nutrição, né? De nutrição. Nutrindo, né? E aqui a pergunta diz, né, que a Jéssica não se interessava pelo pensamento crítico para pensar na própria vida. Com certeza ela não se interessava. Com certeza ela não parava para pensar na própria vida, né? E nem tinha pensamento crítico. Sim, concordo com isso. Tinha uma concretude, né? Tem uma outra pergunta da Karina, eu acho que depois a Lúcia Helena levantou a mão, salvo engano, né? A Karina diz, minha pergunta é, existe algum mito que vocês conseguem identificar nas narrativas do filme? Olha, na época eu não estava muito interessada em mitos, né? Assim, claro que eu sempre me interessei, isso é muito curioso, porque meu nome é Cibele, que é uma deusa, né? E eu me interessei por mitologia muito cedo. Eu fui fazer teatro porque eu me interessei pela mitologia, né? Então, assim, só que depois eu fui me distanciando, né? E no meu encontro com a terapia, com a psicologia, a gente ficou muito no mito do Édipo, né? Não avançou tanto. Mas o que eu não sei, vocês talvez podem achar aí algum mito que possa ter a ver com isso. O que estava sempre ali no meu inconsciente era essa questão da mãe sem olhos. Essa mãe que não tinha olhos para ver a filha. Né? Eu não sei se tem algum mito aí que a gente pode aproximar. E uma outra questão, essa questão do afogar, né? Do afogar no meu próprio, na minha própria sombra, né? Na minha própria, no meu inconsciente, né? Que eu nunca olhei para ele. Acho que, não sei, talvez vocês pudessem aí achar alguma relação, mas eu não, conscientemente não. Conscientemente não. Oi. Oi. Eu vou falar para vocês assim as minhas impressões, que o mesmo impacto que todo mundo teve aqui com o filme, né? Eu fui atropelado pelo filme, né? Eu acho que tem mitos, sim, que estão muito embutidos. A Bárbara com uma Artemis, sabe? Aquela coisa meio da explosiva, né? Do não domesticado, né? Aquela coisa mais rústica, mais não tão civilizada e sofrendo com isso, né? E a Jéssica me lembra muito, de uma certa forma, né, a Daphne, né, que é aquela coisa da paralisia, né, do sofrer, né? Até a Anísia da Silveira faz uma análise muito bonita da Daphne, né? No caso da Adelina, né? E eu, quando vi o filme, né? Aliás, quando eu escutei, eu falei, eu vi o filme, é ótimo, né? Aliás, Cego mexer com cinema é uma paródia, né? Mas eu me lembrei muito da Daphne, sabe? Aquela coisa da pessoa que ela não brota, ela vira planta, né? Ela não... Né? Para quem não conhece, mas... Né? Eu acho interessante que eu acho que a gente tem que olhar o nosso próprio mito dentro disso tudo, né? E ouvindo tudo que vocês estão falando, que é muito legal, o filme ele mexe muito com essa questão da humanidade do ser terapeuta, né?
repito, seja esse terapeuta médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, qualquer um que atue em saúde mental, seja o porteiro do hospital psiquiátrico, né? Qual que é a minha loucura? Quem que eu sou dentro disso tudo? E a outra questão que eu sempre falo, eu tive uma conversa com a Cibele sobre isso, com a Carol, que estava até assustada, falou, cara, o que será que vai virar esse filme, né? Aquela coisa toda, né? E parabéns, viu, Patrick? Que a trilha que você fez para o filme foi excepcional, né? O Patrick é um dos maiores trilheiros que eu conheci na minha vida, tá? Mas o legal do filme, dentro disso tudo, é essa pegada de nos tocar nesse humano, sabe? Que não é só teorizar. De repente você tem uma alma que está em rota de colisão. E a sincronicidade, eu brinco muito com... Na minha vida, eu tenho exemplos claros disso, né? Deus é sádico, cara. Ele bota no teu consultório e na tua frente todas as tuas feridas, sabe? E paciente sem querer te dar porrada, você ganha porrada o dia inteiro. Você acabou de divorciar, tá lá o paciente falando, oh, né? Ele conta a sua história sem saber a sua história, né? Sua mãe tá adoecida lá, né? Eu vivi isso não tem muito tempo atrás, foi 4 anos atrás, né? Vivendo o câncer da minha mãe, e de repente eu estou atendendo 3 pessoas em situação semelhante. Eu olhava para Deus e falava, que loucura é essa? Né? Inclusive uma paciente que falou, olha, eu vou morrer, eu sei que eu tô terminal, não sei se eu chego a ter 1 ano de vida, e eu quero estar bem para deixar minha família bem. E eu vivendo o processo terminal da minha mãe ao mesmo tempo, né? Eu falo, cara, graças a Deus, estava em terapia, estava em análise, acho que assim de vela para tudo quanto é santo, né? Porque dessas horas você tem que arrancar força de onde você não tem para ser terapeuta. Não se identificar, né? Sendo que isso aí é meio até irônico, porque é impossível a gente não se identificar. E o bonito da história é que a Bárbara esfrega na cara da Jéssica o tempo todo quem que ela é. E, na verdade, a relação terapêutica é essa, é da jornada da alma. Né? Nós somos o tempo todo desafiados pelos nossos pacientes, para além da teoria, né? No humano. E acho que a grande beleza que a Jussane trouxe até na teoria é isso, né? Nós somos seres humanos, que temos dores, temos sofrimentos, temos dor de cotovelo, né? E no dia que você está abandonadinho, carente, aparece 10 carentes para você atender, falando, olha, né? Vamos montar a dupla sertaneja, sabe? Vamos curtir a dor de cotovelo. E aí é que é a loucura da coisa, né? Eu acho particularmente, eu acho muito interessante. Né? Como que a sincronicidade do universo conspira nessas horas, né? Muito bom, Jorge. Como a gente está se aproximando das 9h30, a gente tem também a pergunta da Lucilena. Vamos lá, Na Lucilena, verdade, por gentileza. na verdade, não é uma pergunta, eu queria só fazer 2 comentários e 2 observações. Um em cima do que o Jorge acabou de colocar, na frase que o Jung coloca, né? Que a gente vai com os pacientes até onde a gente for, né, Jorge? Por isso que vem essas sincronicidades na vida da gente. Então, a gente também precisa lembrar disso. Eu atendo numa cidade do interior, Rio Claro é uma cidade pequena, então essa bênção, entre aspas, de ficar com uma vida um pouco mais privada e a parte dos pacientes não existe numa cidade do interior, né? Numa cidade do interior, você encontra o paciente na sapataria antes da pandemia que dizia assim, você está comprando um sapato com o dinheiro que eu te paguei, né? Só para ironizar um pouco. Mas o que eu queria mesmo voltar um pouquinho antes na fala da Cibele, que ela colocou, então, aí alguém também fez observação da concretude da personagem, que, na verdade, eu falei que eu não assisti o filme, mas eu queria só lembrá-los, não sei como é que é aí, eu estou dando aula pela primeira vez na graduação aqui em Rio Claro, no Centro Universitário Claretiano, sempre dei aula há 20 anos na pós-graduação, não sabia o que, como diz meu marido, que é professor no Estado, eu não sabia direito o que era ser professora, agora eu sei, dando aula na graduação. E dando aula na graduação, o que a gente vê é essa concretude, porque aí o que você vê é realmente o predomínio da escola cognitivo-comportamental e dos behavioristas ainda hoje. E quando você propõe uma maneira mais aberta de pensar e de ver o mundo, enxergar a alma e até em trabalhos, enfim,
a louca da história fica a professora, né? Então, é só para compartilhar isso com vocês. Então, eu vou querer assistir o filme para também, estou dando teorias da personalidade para mais para frente indicar para os alunos. Mas é isso. Eu acho que na faculdade de psicologia nós temos isso, e nós temos essa população, e mesmo eu hoje dando aula na pós-graduação, o nível mesmo de maturidade dos alunos está caindo muito. Então, a gente fica nessa concretude que também aparece, que não sei se é uma questão de falta de crítica da personagem, mas é do que acontece e que acontece nas diferentes linhas de trabalho dentro da psicologia, é apenas essa observação. Tá bom? Obrigada pelo espaço. Obrigado, Lúcia. E realmente a gente vê muita coisa que às vezes vem mais concreto, né, nas universidades, que vem um pouco da linha cognitivo-comportamental e comportamental, onde às vezes você olha muito ali pelo sintoma, não é nem pelo, né? Se os pelo talvez estivesse aí através do sintoma, né, fosse melhor. E também uma busca, às vezes, eu diria até inumana, de uma eficácia, né? De uma solução imediata, né? De uma solução imediata e não de uma escuta do sujeito, né? E assim, com foco na remissão, na supressão do sintoma, sem que seja um foco no sujeito. É uma concretude, né? Bem, eu vejo que tinham 3 pessoas com a mão levantada, mas acho que uma delas era a Leila, mas deslevantou, se é que existe essa palavra, né? Baixou a mão. Mas nós temos o Patrick e a Jussane. Vamos começar com o Patrick, né, Jussane? Depois você tem uma fala sobre mito. Eu ia falar um pouco disso, justamente que a Jussane também vai comentar sobre o mito. Que uma das coisas que a gente conscientemente fez foi pesquisar os nomes para os personagens, né? E Jéssica, em hebraico, é aquela que observa. E isso foi de propósito. Se você me permite uma brincadeira, quando eu vi Joyce, eu fiquei imaginando que você e a Cibele tinham brincado com Joy, de enjoy, né? De divertir-se. E o sim eu peguei um pouco pelo espanhol, pela língua portuguesa, de sim, como se fosse, por favor, divirta-se, sim, divirta-se. Fiquei viajando no nome da Joyce como como é que eu posso dizer? Como uma arauta mesmo, uma carreadora da necessidade de brincar. Mas sei que isso é só fantasia minha, por óbvia imaginação. Meu mundo, os imaginários, também foi pego pelo filme, né? Muito bom. Jussane. Bom, eu vou trazer um trecho de um texto que eu escrevi há um tempo atrás, e é um trecho que eu falo sobre Eros e Psique. E aí tem assim, em Eros e Psique, a jovem Psique, desolada pela perda do amado, a partir do momento em que ambos se revelam um para o outro, lança-se em uma jornada na qual, por diversas vezes, devido a dificuldades e dúvidas a respeito da própria capacidade de resgatar o amor perdido, pensa em desistir. Os modos como Psique expressa essa ambivalência são bem representativos das estratégias inconscientes diante de dificuldades. Dormir, ausentar-se, uma espécie de morte, que é uma questão que a gente vê bastante no filme, né? O sono perder a hora, não acordar na hora. Ou suicidar-se, busca de morte concreta. A busca da psique é a busca da consciência. O casamento superior entre masculino e feminino estão positivamente integrados e também levam a uma consciência no corpo. E aí Jung diz assim, isto é, do estado depressivo de psique, surge a voz interior e é unicamente dos estados depressivos que surge essa voz. Se a gente puder dar um spoilerzinho, nesse momento de uma profunda dor pela ruptura, a voz aparece. Agora a psique aparece capaz de sustentar-se nas depressões, que é um ponto, né, falado lá do ficar com a Bárbara enquanto ela fica no estado de angústia, dialogar com elas, receber mensagens
tenha, então, uma conexão com o seu corpo, sua alma, e seu corpo não estão dissociados. Então, assim, eu acho que aqui é um ponto, né, para nós refletirmos que a solidão, a dor, a depressão, o estado de perda também é um ponto de conexão. A grande questão é se a gente suporta o que eu escrevo a seguir, que é assim: psique em seu sofrimento entende-se solitária e impotente. A gente não teve muito tempo de falar da impotência, né, da Jéssica diante da Bárbara, mas é um ponto importantíssimo. Para auxiliá-la, surgem diversos elementos mágicos que fazem companhia e lhe dão orientações necessárias para superar obstáculos. A Von Franz fala que a gente tem que andar sempre de olhos abertos, né? Que se a gente sai um dia de casa e resolve olhar as coisas à nossa volta, a gente vai encontrar vida. Então, assim, acho que às vezes a gente também precisa se lembrar de andar pelas ruas de olhos abertos. O filme é fantástico, eu vou me despedindo da fala, Sibeli. Com certeza eu vou assistir mais vezes e com certeza ele vai fazer parte do meu arsenal, né, de filmes muito importantes nesse processo de me revisitar e de também ensinar e trocar. Era isso que eu queria fechar. Posso falar, Antônio? Por favor, querida, sim. Não, só dizer que me arrepiou aqui, porque para mim fez muito sentido. Até porque a gente fez todas essas escolhas de mostrar o quanto a Jéssica sentiu essa perda, né? E não era tanto no sentido de... Aqui estou revelando um pouco do que estava por trás, né? Do que a gente escreveu, do que eu escrevi, do que a gente pensou. Não era tanto no sentido de possuir a Bárbara, mas de ser a Bárbara, né? Ela tinha um desejo de ser a Bárbara. Então, o vestido, ela põe o vestido, ela sai, ela tenta ser uma pessoa diferente, né? Ser mais parecida com a Bárbara, só que ela não consegue. Então, isso para mim fez todo sentido, porque foi uma perda. Ela perdeu essa pessoa muito importante na vida dela, exatamente. E é, digamos assim, uma revisita da perda, né? Porque ela já tem uma relação com a mãe de perda, porque para o bebê fica como uma perda, né? Essa relação mais primal entre o bebê e a mãe, né? E a Bárbara, para mim, na forma como eu senti, eu vou reiterar isso, que eu acho que é importante, né? A Bárbara é um objeto, né? Um objeto de projeção onde a Jéssica volta a ser um bebê e projeta nela uma mãe, que aí seria o outro lado materno, que é o lado acolhedor, o lado elementar, o seio bom, a identificação através do vestido. A cena do vestido é muito bonita, né? Porque parece uma garota, pode ser um garoto também, claro, né? Mas eu estou falando aqui da Jéssica, parece uma garota vestindo o vestido da mãe, sabe? Quando as meninas fazem isso, põem o salto alto da mãe e tal, né? Para mim, aquela cena ela foi reveladora da projeção, a cena do vestido, né? Da projeção que a Jéssica tinha sobre a Bárbara, da paixão, né? Que ela tinha enquanto a Bárbara como uma figura nutridora, né? Usando essa palavra que a gente circulou há minutos atrás, né? Ou até mesmo materna, né? Também, total. E, queridos, às 9h40, né? Nosso evento ia até às 9h30. Podemos encerrar? Eu queria fazer uma sugestão. Não sei se vocês têm como também. As falas da Jussane, né? Talvez com os parágrafos aí pontuados do Jung, a sua fala inicial, algumas pontuações também da Sibeli, enfim. Não sei se tem como enviar ou postar isso também de alguma maneira, que a gente viu no Facebook e no Instagram, eu acho que eu vi no Instagram também,
vim até mais cedo do consultório para poder estar aqui, e não sei se haveria essa possibilidade, seria muito rico. Apenas aí uma sugestão, né? Uma excelente sugestão, né, Lúcia? Sim, com prazer eu compartilho meu texto. Sibeli também já deu um legal. Jussane também, né? Bom, a gente está gravando, né? Se todos concordarem, a gente vai disponibilizar isso no YouTube do Instituto, né? Depois a gente faz uma passada, porque eu acho que também a experiência de acompanhar, né, a conversa inteira é diferente, né? E eu acho que até para a gente mesmo revisitar, né? Para a gente poder estar perto, né? E abrir esse campo aí de diálogo mesmo. Eu pessoalmente também fiquei interessada no seu trabalho aí sobre borderline. Eu atendo muitos pacientes borderline também. Então, achei interessante a tese. Essa tese é de 2000 e lá vai bolinha. Eu acho que é um desafio, né, que a gente deve comprar ele. O Antônio, a gente já trocou, o Ricardo, o Instituto Jungiano de Brasília deve trabalhar alguma coisa mais perto de transtornos mentais, tá? Porque a gente tem alguns psiquiatras nas turmas, e isso realmente é uma questão que a gente vê que se perdeu um pouco, né, dentro do universo junguiano, mas a gente vai resgatar isso aí. É só a casa ficar um pouquinho mais arrumada. Mas qualquer questão que queira trocar também, Lúcia, a gente está aberto. Inclusive, sugerir, né, algum tipo, a gente faz a cada 2 meses cursos abertos, né? De repente, esse é um tema que pode ser interessante, vocês podem dialogar com a gente, que a gente vai produzindo aí material para discussão. É porque no meio junguiano tem aquele que é mais conhecido, que é a personalidade limítrofe, né? Eu não lembro agora o autor, mas que fala do borderline. E é isso, queridos. Agora é com você, né, Ricardo? Acho que é com o Ricardo, então. Ótimo. Então está finalizado? Maravilha. Muito obrigado a Sibeli, ao Patrick. Parabéns pela obra de arte, pelo trabalho. Muito obrigado por terem vindo encontrar com a gente aqui no Instituto Jungiano de Brasília, que está de portas abertas, tá? Para todas as expressões artísticas, para todos os artistas. Eu diria que os artistas ajudam nós, terapeutas, a nos salvarmos do nosso delírio psi. Nós somos meio delirantes. Então, acho que a obra de arte nos salva, tá? Do delírio psi. Então, sejam sempre muito bem-vindos, porque vocês ajudam a gente a humanizar o nosso discurso, a nossa escuta. Quero agradecer a Jussane, Jorge, nossos colegas, pelas colocações, pelas frases, pelas apreciações tão interessantes sobre a obra de arte, e ao Antônio por esse texto maravilhoso que nos presenteou aqui, pela moderação. Obrigado, Antônio. E obrigado a todos vocês que apareceram aqui hoje à noite. Estejam por perto do Instituto Jungiano de Brasília. No próximo sábado, dia 18, nós estamos com um curso Transver, aproximações entre a psicologia analítica e a transgeneridade. Vai ser um curso muito interessante, vamos abrir muitas questões e vocês são todos muito bem-vindos a participar junto com a gente no sábado. Uma boa noite, um bom descanso e bons sonhos a todos. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite, pela atenção, por tudo. Obrigada, pessoal. Adorei estar aqui, muito profundo, muito bom ver a obra da gente assim, analisada, realmente. Parece que ela foi para terapia, o filme. E quem não viu, veja, por favor, viu? Faz parte aí também de contribuir com o nosso cinema brasileiro, que está precisando de carinho. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Excelente, Tchau. obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente.